Legal. Sim. Então, tá bom. Sim. Então, ótimo. Então, é o seguinte, a gente vai falar sobre isso. Bom, isso aqui já tem a apresentação, e aí a gente vai seguir esse roteirinho aqui, pessoal, é o Sistema de Aviação Civil, Serviço Aéreo Público, Seguro Aeronáutico. Eu estou trazendo um pouco mais, eu vou me ater mais a essa situação do seguro aeronáutico, porque eu acho que é importante vocês terem esse conhecimento. Outra vez eu acabo colocando muito conteúdo e eu acabo perdendo bastante oportunidade de falar mais sobre seguro. Mas eu vou falar esse lance de sistema, porque é importante vocês, e eu vou contar um pouco de história, tá? Antes de falar desse sistema aqui, que é confuso. Então, imagina o seguinte, vocês estão na saúde e vocês estão voando. Só que o sistema de aviação civil, pessoal, ele é um sistema que é hermético. Então, quem participa do sistema? Então, a gente tem lá o DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, tem a ANAC, Infraero, a gente tem aqueles órgãos, Anvisa, a Polícia Federal, a Receita Federal, que trabalham em aeroporto, né? Mas a atividade toda, a organização toda é feita pela ANAC, que é uma autarquia. E aí o que acontece é que, nesse caso específico de vocês, e no nosso caso, por exemplo, da segurança pública, você tem outras áreas, outros setores que se conectam com a aviação. Então, nesse caso aqui, eu coloquei essa foto, que eu acho essa foto legal, do serviço de vocês, é a saúde se conectando com a aviação. Então, nesse momento de conexão, então vocês têm um mundo, que é a aviação, e um mundo, que é a saúde. E como tudo isso se conecta? E é exatamente do ponto de vista jurídico que acabam surgindo os complicadores, né? Que a gente até fez um comentário no início. E se a gente colocar mais um outro setor aqui, que é a segurança pública, né, você tem outras questões também. Então, por quê? Porque a gente está tratando órgãos da administração direta, e aí é uma situação do ponto de vista jurídico complexa, que é o seguinte, o SAMU é administração direta, a segurança pública é administração direta. Então, vocês têm uma relação direta com as secretarias estaduais e municipais de saúde. As polícias militares, corpos de bombeiros, Polícia Federal, são também administração direta, pertencem aos órgãos de segurança pública. Até o Ministério da Segurança Pública, o Ministério da Justiça, né? Então, são órgãos da própria administração, né, que estão lá no organograma principal da administração. A ANAC, pessoal, ela é uma agência reguladora, ela é uma autarquia, e ela foi criada dentro de um contexto, a gente vai colocar, para regular uma atividade econômica. E aí, por conta da inexistência de uma norma legal mais bem esclarecida, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, a gente acaba tendo alguns problemas, né? Esses, por exemplo, que estão acontecendo, algumas confusões de entendimento do que é, por exemplo, uma relação entre público e privado e uma relação do que é público com público, né? São relações diferentes. Por exemplo, se o Estado quiser contratar uma empresa para realizar um serviço, que é o caso, por exemplo, que acontece de vocês, ela vai fazer um processo licitatório, ela vai fazer um pregão, não é? Então, é uma relação entre pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Então, a gente tem a administração pública contratando uma empresa privada, porque a lei de licitação assim permite para a realização de serviços, obras e aquisição de bens. Então, é relação de público com privado. Lei de licitação que trata, inclusive, a nova lei de licitação, foi publicada recentemente. A gente até fez um artigo, um advogado, o doutor Denis, fez falando sobre indicação de marca, né, marca e modelo da nova lei de licitação. Mas quando você tem uma relação entre estados, ou entre municípios, ou entre Estado e União, os institutos jurídicos são diferentes, não é contrato, é cessão, é uma outra forma de relação. Então, quando você está falando de ente público com ente privado, você fala em concessão. Então, o Estado concede alguma coisa
né, concede, por exemplo, a prestação de um serviço para um ente privado, para uma empresa privada. Isso é concessão. Quando a gente está tratando entre órgãos públicos, é cessão, que pode ser onerosa ou pode ser gratuita. Então, por exemplo, o Poder Judiciário, ele quer um novo prédio. O município tem um próprio dele, tem um prédio lá, o município. O município não vai conceder para o Poder Judiciário, que é estadual, por exemplo. Ele vai ceder a área. Então, é cessão. E aí, como é que funciona? Tem lá todo o critério de funcionamento. Vai ter que passar pela Assembleia Legislativa, vai ter que passar pela Câmara dos Vereadores. Tem lá todo o processo administrativo que é feito para cessão, porque é a relação entre duas pessoas jurídicas de direito público. Então, dentro do campo do direito administrativo, as relações, elas mudam. O que acontece na aviação é que, às vezes, a ANAC, por ser uma agência reguladora, ela olha para o ente público como se fosse um regulado. E aí geram algumas confusões. Isso é tese, tá, pessoal? Tem pessoas que acham que pode regular. Eu acho que eu tenho um entendimento um pouco diferente, porque quem regula a atividade do Estado é a lei. A lei regula, porque senão a gente não precisaria da Assembleia Legislativa e nem do Congresso Nacional para regular as atividades do Estado, né? Então, a lei que regula a atividade de saúde, a norma que regula a atividade de saúde é uma lei, e quem emite essa lei é o Congresso Nacional, e quem vai criar as resoluções e portarias sobre o assunto é o Ministério da Saúde. Então, existe toda uma estrutura dentro do direito administrativo de como que você organiza essa administração. Então, vamos lá. Eu vou contar um pouco de história, porque eu acho que é importante a gente entender esse contexto. Não se assustem, tá bom, pessoal? Não é uma sopa de letrinhas. Mas isso aqui, imagina o cara fala assim, pô, eu quero entender como é que funciona a aviação. Então, eu vou lá no artigo 19 que eu vou mostrar ali no próximo slide, e aí você vai estudando toda a legislação revogada. Então, o BN criou eu sempre coloco, o Francisco deve ter assistido, deve lembrar da aula, eu coloco esse slide porque ele mostra como é confuso, do ponto de vista de atribuição, a aviação civil. Então, a gente começa com a fase 1 e nós já estamos na fase 7, né, com relação a quem toma conta da aviação civil. Então, a aviação civil, ela começou lá no Ministério da Aviação e Obras Públicas, com vários nomes, tá bom? E hoje ela está no Ministério da Infraestrutura. Eu escrevi um artigo, quando mudou, né, quando ela foi na fase 6, que a aviação civil voltou às suas origens, porque ela foi criada dentro do âmbito civil, ela não foi criada dentro do âmbito militar. Ela foi criada dentro do Ministério da Infraestrutura, como é hoje, que é Aviação e Obras Públicas, que tinha esse nome. E, na época, você tinha esse Departamento de Aeronáutica Civil, depois passou para Departamento de Aviação Civil, teve vários nomes. E aí você tinha o Exército e a Armada, e era formado esse conselho. Tudo isso é legislação revogada. Esse Conselho Nacional de Aeronáutica, a Armada e a Marinha, tá, pessoal? A Força Aérea ainda não existia. Então, a gente tinha essa estrutura. Aí, na fase 2, a gente tem a criação dos ministérios militares, tem a criação do Ministério da Aeronáutica. E aí, quando é criado o Ministério da Aeronáutica, a aviação vai para o Ministério da Aeronáutica. E aí nós estamos falando em 1941. Tudo isso que a gente está vendo, pessoal, tem relação histórica com o antes da guerra e o depois da guerra, ok? Então, em 41, pessoal, a gente está na Segunda Guerra Mundial. Então, é criado esses ministérios e o Departamento de Aviação Civil, que foi a última nomenclatura dele, foi para o Ministério da Aeronáutica. E aí a aviação da Armada, que é a Marinha, e a aviação do Exército, ela foi toda incorporada no Ministério da Aeronáutica. E aí vem a fase 3, que a gente tem logo depois da Constituição Federal de 88, aqui em 99, 11 anos depois, e tudo isso é um processo. O direito, ele sempre reflete uma situação social.
mas sempre com atraso, tá, pessoal? Porque tem todo um trâmite, né, para você publicar, por exemplo, uma norma, mas ela sempre reflete um fato social. Normalmente, o fato social é um fato que aconteceu e assim, ele já está numa fase de amadurecimento. Bom, aí a gente teve a Constituição de 88 e acabou os ministérios militares e veio o Ministério da Defesa. E aí os ministérios militares perderam aquele, na fase da redemocratização do Brasil, né, que o pessoal fala, ele perdeu aquele status de ministério e passou a ser comando. E aí, em 2005, é criada a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Nesse período da Constituição de 88, várias agências foram criadas. Uma delas é a que vocês conhecem bem, que é a Agência Nacional de Saúde, a ANS, né? Vocês têm a ANT, que é a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, tem a Agência Nacional de Transportes Terrestres, tem várias agências. E nós vamos falar um pouco do porquê que aconteceu isso. E a ANAC foi criada em 2005 dentro do Ministério da Defesa. E aí ela sai do Ministério da Defesa, por quê? Porque foi criada essa secretaria no governo da Dilma, essa Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Apesar de ser nome de secretaria, ela tinha status de ministério porque ela estava vinculada direto ao gabinete da presidência. E por isso que ela tinha um status ministerial. Então, é só estratégia, para não falar que aumentou o ministério, cria essa secretaria pendurada no gabinete da presidência. E aí as coisas foram evoluindo, com o Temer, aquela outra fase do Brasil, tudo fase política, hein, pessoal? Todas as fases políticas históricas que o Brasil vai passando. E aí vem o Ministério dos Transportes, portos, juntaram tudo, lembra? Vamos acabar com os ministérios. Acaba com os ministérios, coloca todo mundo num lugar só. Então, veja, pessoal, vocês que da ação da saúde, sempre foi saúde. Vocês percebem a diferença? Vocês percebem por que a aviação, às vezes, ela é confusa? Porque ela mudou de dono 7 vezes ao longo da história. Então, imagina o seguinte, aquele cara que começou lá atrás, quando mudou para outro dono, você perde um pouco. Você muda para outro dono, você perde um pouco. Você só vai perdendo, você não ganha. Aí por quê? Porque você sempre tem que estar reconstruindo as coisas. Isso é ruim para a aviação. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de estar na ANAC na fase em que o pessoal da Força Aérea, do antigo DAC, eles ficaram um período de transição para transmissão teoricamente, transmissão de conhecimento para o pessoal dos novos especialistas da ANAC que estavam sendo os concursados, né, prestando concurso e entrando. Esses subtenentes, sargentos da Força Aérea foram todos embora. E com eles foi toda a história da aviação. E aí o que acontece? Hoje a ANAC ela tem esse amadurecimento porque já são mais de 15 anos que ela existe. Então, hoje você tem profissionais com 15 anos de casa. Então, você constrói uma nova estrutura, mas muita coisa se perdeu. Então, isso é ruim para a aviação, né? Esse é o ponto de vista do BENE, tá bom? E a gente tem essa fase 7ª, que agora está no Ministério da Infraestrutura. E é ruim, quando vai ser o próximo? Né? Aí, agora nós vamos criar o Ministério da Aviação Civil, que é o que queria. Aí vem outro presidente e fala, não vou querer mais esse ministério, agora vai ser o Ministério XPTO. E aí a aviação fica passando de mão para mão, né? Quando ela poderia ter estado desde o começo na infraestrutura, que é o lugar dela, né? Que assim seria o entendimento mais racional possível. Por quê? Porque lá você tem todos os modais de transporte, que é o terrestre, o aéreo, o marítimo, não é? Então é um lugar onde a aviação tem que estar, porque é um modal, né, que se conecta com outros tantos, né? Então essa é a fase 7. Bom, mas da onde vem isso, Beni? Porque essas 7 fases, tudo isso é um reflexo social, evolutivo do país e das leis, mais sopa de letrinha, vocês não precisam anotar, depois se vocês quiserem eu disponibilizo o slide para vocês. Então, eu coloco aqui, o artigo 19 dessa lei de 1925. Foi a lei, aqui no Brasil, que deu origem a todo esse processo da aviação. E aí eu vou interromper esse compartilhamento aqui e vou compartilhar com vocês a lei. Deixa eu ver aqui.
lei. Isso aqui, ó, vou compartilhar com vocês aqui o texto da lei. Isso, acho que é esse, vamos ver. Isso, olha só. O artigo 19, pessoal, é esse artigo aqui, ó. Tá vendo que eu sinalizei de azul aqui, ó? É esse artigo aqui, ó. Então, essa lei, pessoal, ela está tratando de despesas do Estado, da República, dos Estados Unidos do Brasil, porque era assim que era chamado o Brasil nessa época, Estados Unidos do Brasil. Não era República Federativa ainda, só vem com o Estado Novo. Então, aqui, pessoal, olha o que ele fala: o governo regulamentará o serviço de aviação, quer para linhas internacionais, quer para interiores, que hoje é a aviação doméstica, tendo em vista os princípios gerais estabelecidos na Constituição de 24. Por que precisou da lei? Porque a Constituição Federal de 1924, como ele coloca aqui, ela não tinha a previsão do direito aeronáutico, como tem na Constituição, nas constituições que vieram depois. Então, eles precisaram, como é que nós vamos regulamentar ou criar uma lei? Qual foi a saída que eles encontraram na época? Essa. Então, eles pegaram uma lei que está tratando de despesas do país, inseriram o artigo 19, dizendo que o Estado tinha que regulamentar. Como é que o Estado regulamenta? Através de decreto. Se tivesse inserido na Constituição, seria uma lei complementar. Aí precisaria ter todo o trâmite no Congresso Nacional, passar pelas comissões, Câmara dos Deputados, vai para o Senado, volta. Isso ia demorar muito. Então, a saída que eles encontraram foi inserir esse artigo 19 numa lei que está falando sobre despesa, orçamento do Estado, né, do Brasil, para poder sair daí um decreto. E foi assim que aconteceu o primeiro regulamento no Brasil. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Que é esse decreto de 1932, que regulamentou os serviços civis. Quer ver, ó, vou colocar aqui. Isso, aqui. Então, aí é esse decreto aqui, tá vendo, ó? O decreto de 1925, desculpa, de 16.983, que regulamentou os serviços civis de navegação aérea. Então, essa é a primeira norma no Brasil que fala sobre aviação, né? E aí tem a de 32, aí vem o Código Brasileiro do Ar de 38, aí a gente tem um outro momento histórico que tem a ver com a fase que a gente vive do pós-guerra até a redemocratização em 84, 85. Esse decreto-lei aqui, pessoal, aqui, ó, esse decreto-lei 67, aqui é o decreto-lei da profissão do aeronauta, que foi a primeira lei do aeronauta de 66. Mas esse decreto-lei, ele alterou a classificação de aeronave. Isso é um problema até hoje. E aí que tá, por conta dessa falta de aculturamento histórico, a gente acaba tendo alguns problemas. Até 1967, como as aeronaves eram classificadas? Eram classificadas em públicas e privadas. A partir de 67, as aeronaves elas passaram a ser classificadas como civis e militares. E aí a gente percebe uma interferência direta da situação do país naquele momento, né, que o Brasil passava. Isso é ruim, porque as aeronaves públicas, elas são públicas, elas não são necessariamente civis, né? Então você dividiu a atividade, e é o único lugar que tem uma classificação assim, pessoal, de civil e militar. A classificação civil e militar, ela é uma espécie, ela não é o gênero, né? Assim, público ou privado. A aeronave militar não é pública? Ela é pública, mas ela não é civil. A aeronave da administração pública, ela é pública? Mas por que colocou civil? Porque se a aeronave da Polícia Militar, ou do Corpo de Bombeiros Militar, ela é da administração pública, ela é civil, então gerou uma confusão aí. Então, até 67, a classificação de aeronave era assim. E aí, a partir de 67, mudou para civil e militar. E aí, vem depois a Lei de Aeronáutica de 84, o Código Brasileiro de 86, já teve algumas alterações, mas é o código que está valendo e está vigindo, é essa Lei 7.565 de 86. Aí tem a lei que cria a ANAC e a nova Lei do Aeronáutico.
e hoje está se discutindo o novo Código Brasileiro de Aeronáutica. Então, pessoal, eu coloquei as principais normas, tem várias outras. A gente poderia discutir, por exemplo, só essa questão de público e privado, da classificação das aeronaves. Porque essa é uma classificação, por exemplo, no novo Código Brasileiro de Aeronáutica, que eles insistem em colocar a nave civil e militar. Não faz sentido isso, né? Porque isso traz uma série de problemas. Por exemplo, uma aeronave, é que agora foi revogado, mas uma aeronave da administração indireta, com uma autarquia da administração indireta na época, ela era considerada aeronave privada. E tem um fato histórico. E aí você só percebe isso se você tivesse uma continuidade. Como não tem, você tem que ler toda a legislação revogada. Então foi o que o BN fez. Por que mudou essa classificação? Além do momento político que a gente vivia, tem uma questão também que foi importante. A VASP era uma sociedade de economia mista, e ela tinha como maior acionista o Estado de São Paulo. E aí o que acontece é que as aeronaves eram públicas, porque porque o Estado de São Paulo era um dos maiores acionistas, e ela pertencia à administração indireta. A empresa pública, a sociedade de economia mista, as autarquias, elas pertencem à administração indireta do Estado. Aí, nessa nova classificação, o que eles fizeram? Antes era assim, todas as legislações anteriores a 67, que eram muito bem escritas. Era assim, quando a aeronave pública fosse utilizada para transporte de pessoas e coisas, como atividade comercial, ela era assemelhada à aeronave privada. Então, era assim que a legislação tratava, né? Com o Código de 86, com essa alteração de 67, ele colocou que as aeronaves da administração pública indireta, elas eram aeronaves privadas. Porque, na época, não tinha aeronave, por exemplo, no Detran do Distrito Federal, ou, por exemplo, na própria ANAC. A ANAC não existia, a ANAC é uma autarquia. Eles estavam pensando na VASP. Então, eles legislaram pensando em um fato, né, que era o fato da VASP ser uma sociedade de economia mista. E aí, o que aconteceu? A VASP deixou de existir, pessoal. A VASP faliu, acabou. Aí, o que aconteceu? As coisas vão evoluindo, e aí a lei já não representa mais um fato histórico, né? Ela representa um fato histórico antigo, passado. Ela já não se adequa mais à situação atual. Aí você precisa atualizar. Aí o que aconteceu? Por exemplo, o Detran do Distrito Federal é uma autarquia e pertence à segurança pública do Distrito Federal. A ANAC é uma autarquia. Aí o que aconteceu? Quando criou a ANAC, o DAC, que pertence à administração do Estado, que é o Departamento de Aviação Civil, que pertencia à Força Aérea, eles tinham aeronaves que estavam com os aeroclubes e tudo mais. E aí eles transferiram esse patrimônio para a ANAC. Então, elas eram públicas de instrução. Na transferência para a ANAC, ela passou privada de instrução. Ela passou a ser aeronave privada. E a ANAC teria que pagar taxa para ela mesma. Aí falou, pô, mas agora? Então, a lei já não representa mais a situação atual. Aí, o que aconteceu? Por conta do Detran, essa situação da ANAC, esse parágrafo 4º foi revogado. Então, precisa de uma atualização, inclusive normativa. Então, vejam como é confuso você legislar na causa própria, né? Isso é ruim, porque a situação ela muda, a VASP não existe mais, a Linhas Nordestes não existe mais, que também tinha como maior acionista o Estado da Bahia, né? Então, isso é ruim quando você cria leis pensando numa causa, né? Por isso que o Código, toda a legislação penal, civil, ela sempre trata de uma forma mais abrangente, por isso que é o público e o privado, né? É o civil, direito civil e o direito militar. Então, são legislações específicas que conseguem separar. Então, o direito militar vai falar só das instituições militares, né? Então, e aí você consegue dividir isso nos ramos do direito. Bom, aí eu trago essa historinha aqui rápida, a gente dizer a Força Pública de São Paulo foi a pioneira na aviação, 1913, aviação militar, porque a força pública dos estados, nessa época, elas eram exércitos estaduais, depois elas fundiram e hoje são as polícias militares, mas
na Revolução de Constitucionalista de 32, ela deixou de existir, a aviação, né? Aí a Marinha foi em 16, o Exército em 19, e olha como é interessante entre a própria Força Aérea, pessoal. A própria Força Aérea, a própria aviação militar, ela já é confusa. Olha que interessante, quando foi criada a Marinha em 2016, ela só voou até 41. Por quê? Porque foi criado o Ministério da Aeronáutica. A Aeronáutica trouxe a aviação da Marinha, que é a Armada, e o Exército está dentro dela. E a Armada e o Exército não puderam voar mais. Então, a Força Aérea meio que monopolizou a aviação, né? E aí ela só ressurge em 52. Aí, quando ela volta, de 52 a 65, aí ela só podia, uma parte, voar com avião, depois helicóptero, depois, hoje ela consegue ter avião e helicóptero por conta da atividade nos porta-aviões. Então, veja, até entre eles existe essa questão do que pode ou não pode voar. O Exército, pessoal, ele voltou, depois que a aviação do Exército se extinguiu em 41, só voltou em 86, depois da aviação do Grupamento Aéreo de São Paulo, que retomou em 84. A aviação da Força Pública acaba em 1913, e retoma em 1984, 2 anos antes do Exército. Então, a Força Aérea meio que monopolizou. Então, vocês percebem que até nesse ponto, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade, né, lógico, tem toda uma história, né, em cima disso, mas para a gente ver como é complicado esse processo. Tomar uma água aqui. Alguém tem alguma pergunta até agora, pessoal? Quer falar alguma coisa? Tá chato? Estão dormindo? Podemos prosseguir? Vamos lá. E aí, pessoal, a gente tem aqui essa história no Brasil, aí vamos para a história fora. Putz, bem, cara, quanta sopa de letrinha 1919, guerra, final da Primeira Guerra Mundial, aí os aviões começaram a ser utilizados, e aí precisamos regulamentar isso. Aí foi criada a Convenção de Paris, o Brasil fez parte desde o começo, desde a primeira, e foi criada essa convenção internacional. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, no final, um pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial, a Convenção de Chicago, que é o que foi criada a ICAO, né, que é a convenção, que é a Organização de Aviação Civil Internacional, que é uma organização vinculada à ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, a ICAO foi criada em 1944 justamente para organizar a aviação civil internacional. O Brasil também fez parte desse processo. E tem uma coisa interessante, que aqui é uma das origens da mudança de classificação, pessoal. Em 67, tem a Segunda Guerra. A ICAO, a própria Convenção de Chicago, ela caracteriza as aeronaves como aeronave civil. E é lógico que ela vai colocar aeronave civil, tá vendo? Aeronaves civis e aeronaves do Estado. Esse é o artigo 3º da Convenção de Chicago. Por que aeronave civil? Porque nós estamos em época de guerra. Naquela época, tudo era civil e militar. Ou era civil ou era militar. Então, a gente está no contexto histórico. E isso que é importante a gente entender, porque a norma, ela representa um contexto histórico passado. Então, ela, ou, assim, uma coisa que já aconteceu, ou está começando, é um processo, né? Então, a guerra estava no final. Então, aquele momento da Primeira Guerra Mundial, o sofrimento, a Segunda Guerra Mundial, mais sofrimento. Então, isso acaba representando uma situação passada, né? E por isso que eles classificaram assim. Mas olha que interessante, eles colocam assim, ó, essa convenção será aplicável unicamente às aeronaves civis, e não às aeronaves de propriedade do governo. Então, a própria Convenção de Chicago, ela exclui as aeronaves do governo, porque ela está falando de empresa. São consideradas aeronaves de propriedade do governo aquelas usadas para serviços militares, alfandegários ou policiais. Então, a própria convenção exclui da égide dela, e toda a regulamentação, ela tem como base histórica a Convenção de Chicago, a Convenção de Paris e depois a Convenção de Chicago de 44. Lembrando que o Código Brasileiro do Ar de 60, tem o primeiro de 38, que é entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, tá no início da Segunda Guerra, né, e aí a gente tem o de 44, que é no final da Segunda Guerra. Então, aqui é uma das origens, né,
Mas aí, aqui no Brasil, o código acabou confundindo um pouco, né, porque ele colocou a aeronave de propriedade do governo como aeronave civil, e a própria Convenção de Chicago, ela exclui a aeronave do governo. A aeronave do governo não é aeronave civil, a aeronave do governo é aeronave do governo. Então, ela faz essa separação, e aqui no Brasil, confundiu, né, assim, ela misturou esses conceitos, colocando a aeronave do governo como aeronave civil, tá? Então, vamos lá. A gente tem esses 19 anexos, provavelmente na aula do Berrante, as próximas aulas o pessoal vai falar sobre isso, né? A gente tem... E o que a convenção faz? A convenção tem seus artigos, pessoal. Para você não ter que ficar mudando toda hora a convenção, eles criam os anexos. E os anexos são ajustados pelos países signatários. Então, quando você tem que alterar alguma coisa, você altera no anexo. E aí cada país pode emitir as suas diferenças, tem todo um processo, mas fica mais ágil, menos burocrático, ao invés de você ter que ficar mudando o artigo de convenção. Então, o artigo da convenção está lá. Então, por isso que eles criaram a figura do anexo. Se eu quiser criar alguma outra coisa, eu crio o anexo 20, né? Então, para cada anexo é um assunto que está sendo tratado dentro da aviação no âmbito internacional, e que, logicamente, acaba interferindo na legislação de todos os países signatários, são 193 hoje. Aí a gente tem o direito privado. Até agora, pessoal, a gente está falando de direito aeronáutico público, porque a gente está falando de organização dos estados, né, da aviação, das regras, dos regulamentos. Então, é organização, direito público. Direito privado, responsabilidade. E aí a gente tem a Convenção de Varsóvia, a Convenção de Montreal, que é a mais atual, né, que fala sobre responsabilidade civil, que tem a ver com o seguro que a gente vai tratar. A gente tem a Convenção de Roma, que fala sobre terceiro na superfície. Então, a Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal, que é a mais atual, ela vai dizer, bom, se a aeronave cair, quem vai indenizar a morte ao parente da vítima? Né, vai indenizar lá o pai, a mãe, o filho da vítima que faleceu no acidente. Como é que vai ser essa indenização de bagagem, de carga, né, se alguém se feriu, e se alguém no solo se machucar, e se um avião cair em cima da casa de alguém, quem vai indenizar? Então, a Convenção de Montreal e a Convenção de Roma, elas tratam desses assuntos. E, logicamente, elas são convenções muito antigas, né? Então, a gente tem a de Varsóvia de 29, deu origem, né? E a de 99, que é de Montreal, e a de Roma de 33. Essa Convenção de Varsóvia e a Convenção de Roma, pessoal, tudo acontece muito próximo da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E tudo isso tem muito a ver com o desenvolvimento da aviação. Mas essa é uma outra história. Tá? Por que eles criaram esses sistemas? Mas a gente conversa, de repente, numa outra oportunidade. E a gente vem na Terra, Brasil, a ordenamento e sistema legal. Como é que é essa parada? É assim, pessoal. Constituição, as convenções e acordos bilaterais, que entra a Convenção de Chicago, a Convenção de Montreal, a Convenção de Roma, o Código Brasileiro de Aeronáutica, a Lei de Criação da ANAC, a Lei do Aeronauta, resoluções e portarias. Então, esse emaranhado de norma como acontece na saúde, né? Tudo muito burocrático, você tem que ler um monte de... Imagina o cara falar assim, nossa, hoje eu estou motivadão, hein? Vou ler a 2048. Você, na terceira folha, você está dormindo, né? Porque ela é enorme, confusa, né? Começa de um lado, vai para o outro. Então, realmente, o Brasil, ele tem ainda essa coisa difícil, né? Muito burocrático, né? Muita norma, muda toda hora, é complicado. Não é simples. Então, a gente tem esse sistema, e aí o Beni faz esse gráfico, né? Então, discutindo com outros professores, como é que está o direito aeronáutico? Isso lá nos primórdios, tá, pessoal? Muito tempo atrás. Hoje é de domínio público, né? O direito aeronáutico, hoje você tem vários advogados militando nessa área. Antigamente não tinha. Então, o direito aeronáutico, pessoal, ele se comunica com o direito penal, com o direito administrativo, com o direito civil e, logicamente, com o direito constitucional. Só que ele é tão complicado que ele acaba interferindo, ele acaba criando conflito entre essas normas.
Não direito penal, mas direito administrativo, direito civil, Código de Defesa do Consumidor, é muito complicado, né? Então, acaba gerando conflito também. Por quê? Porque ela foi feita, é uma norma que foi feita dentro dela. Por exemplo, quando você pega o Código Civil brasileiro, um Código Penal, um Código de Processo Penal, Código Penal Militar, Processo Penal Militar, são normas que se comunicam, pessoal. Direito administrativo. Quando você vai para o direito penal, ela contradiz o que está no Código de Defesa do Consumidor, aí ela contradiz o que está no Código Civil. Aí fica aquela discussão, qual lei eu aplico? Se é da especificidade ou é do tempo? Então, aí você cria uma confusão, e por isso que na aviação tudo é muito complicado. Porque o direito aeronáutico, por exemplo, não é uma matéria estudada na faculdade de Direito. Você passa lá os 5 anos na faculdade de Direito, né? E você não estuda essa matéria. Então, fica difícil, né? Aí, quando você se depara com ela, você não consegue entender o funcionamento da norma. Então, ela trata a lei, né, a Lei 7.565, ela tem 11 títulos e 324 artigos, a que está vigindo hoje. Eu trago isso, pessoal, da ANAC, já falei, né? A ANAC é uma agência, ela foi criada em 2005, ela está dentro da atividade de ordem econômica e financeira, do artigo 170 da Constituição Federal. Ela é uma agência reguladora, como a ANS é. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês que estão no sistema de saúde, acho que vocês podem me responder, isso é uma dúvida que eu tenho. A Agência Nacional de Saúde, ela interfere em que nível nos hospitais públicos? Alguém pode me responder? Como é a atuação da ANS nos hospitais públicos? Bem, a ANS, ela é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela não atua nos hospitais públicos. Ela atua somente na saúde privada. Pelo SUS, acho que na Lei 8080 define que a saúde no Brasil é pública e complementarmente privada, e a ANS justamente regulamenta exclusivamente sobre a privada. Então, quem define sobre o SUS, hospitais públicos, a princípio, o Ministério da Saúde e quem administra cada hospital. Muito obrigado, Francisco. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, quando eu estava na ANAC, tinha uma servidora lá que ela tinha sido da ANS, e a gente estava falando exatamente sobre a RBAC 90, em 2009. E ela virou para mim e falou assim, Beni, eu não estou entendendo, eu estou muito confusa. Eu falei, que foi? A gente estava lá com a presidente, na época, Solange, que era presidente da ANAC na época, né? Como que a ANAC vai regular a atividade do Estado? Como assim? Aí eu falei assim, mas por que você está com... porque na ANS a gente não faz isso. Eu falei, então, mas essa é a grande discussão. Então, como você não tem esse aculturamento, a agência, por exemplo, é como se a ANS ela interferisse na atividade do hospital público. Então, ela vai lá fiscalizar o hospital público e dar canetada em todo mundo que está no hospital público. Então, a agência ela foi criada para regular a atividade econômica. Eu não sei se está o livro aqui. Isso, esse livro aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu descompartilhar. Vocês estão vendo a capa desse livro? Eu estou colocando aqui. Deixa eu descompartilhar a minha tela, porque é importante. Eu sei que, assim, de repente alguém tem curiosidade, né, de ver. Deixa eu ver a minha... Mostrar a autovisualização. Esse é o livro. Estão lendo? Essa é uma professora renomada de Direito, e ela escreveu esse livro, Direito Regulatório. Ok? Né? Esse livrinho aqui, são vários... É um livro de cabeceira do Beni. E aí, a Maria Zanella de Pietro, que escreve, e ela debate exatamente essa questão da criação das agências reguladoras. E essa é uma questão interessante que eu perguntei, que o Francisco me ajudou aqui na resposta, porque a gente tem um sistema de construção legal no país. Quando você tem uma autarquia regulando uma atividade do Estado, é como se a agência tivesse, assim, entre aspas, tá, pessoal, usurpando uma atividade constitucional do Estado.
Porque quem legisla sobre determinados assuntos é a União, os estados e municípios, nas suas competências exclusivas, comuns e concorrentes. Isso é o que está no Estado, está na Constituição Federal. E por isso que existe a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa no Estado, Câmara Federal e o Senado Federal, justamente onde você discute as leis. Porque quem regula o Estado, a administração pública, é ela que regula isso através do seu processo legislativo. Então, por quê? Porque os estados, né, os entes, eles têm a auto-organização, a auto-administração. Então, quando você tem uma agência dizendo como a administração pública vai trabalhar, você tem uma inversão desse papel, e aí é como se não precisasse da Assembleia Legislativa. Então, o que aconteceu por conta de uma omissão legal, né, o fato de a lei não dizer que o fato dela não dizer nada não significa que você pode. E esse é a grande questão. Porque se um dos princípios da administração é o princípio da legalidade, da reserva legal. Então, eu posso fazer aquilo que a lei permita que eu faça, né? O fato dela não dizer que eu posso, não significa que eu possa. Então, se a lei não está dizendo que compete à ANAC regular a atividade do Estado, ela não pode interpretar pelo fato de não estar na norma, ela pode. Não, ela só poderia se a norma dissesse que ela pode. Então, surgem essas confusões. E aí, mas bem, acontece tudo isso. Deixa eu compartilhar novamente a minha... Vocês estão entendendo, pessoal, a abordagem? Vamos lá. Então, essa é uma situação complexa, e por isso que a gente tem essas discussões, como, por exemplo, uma empresa de táxi aéreo querer fazer atendimento pré-hospitalar. Quem faz atendimento pré-hospitalar é o órgão público. O órgão público, ele pode se utilizar de meios para contratar uma empresa para auxiliar no seu trabalho. Em alguns casos, ele pode conceder isso, mas não são todos os casos. Por exemplo, é uma discussão entre vocês no SAMU, não é, pessoal? De terceirizar o SAMU para a empresa? Não tem essa discussão entre vocês? Vocês todos são da administração pública, não são, pessoal? Ou vocês são uma empresa contratada, o município contratou uma empresa e vocês são funcionários de uma empresa prestando serviço no SAMU? Como é que é a estrutura de vocês aí? Alguns aqui em Ponta Grossa, Beni, são funcionários públicos da prefeitura que prestam serviços no SAMU e são funcionários do SAMU. E o SAMU de Ponta Grossa tem alguns médicos que são terceirizados, contratados por uma empresa que presta serviço para o SAMU de Ponta Grossa. Entendi. Então, isso acontece aí. Sim, aqui em Ponta Grossa e em outras cidades do Paraná também. Entendi. Bem, mas não é... Fala, Maurício. Veja a quantidade de heterogeneidade que tem. Em Londrina, por exemplo, nossos colegas são estatutários do SAMU. Sim. Então, se alguém de Londrina, se eu estiver errado, me corrija. Em Maringá, nós temos concursados seletistas do sistema público. Uhum. Temos também empresas que prestam serviço ao consórcio. Cascavel, concursados seletistas. Rodrigo, se eu estiver errado, alguém de Cascavel me corrija. PG, como o Falcão falou, Curitiba, concursados e prestadores. Então, no estado do Paraná, nós temos uma heterogeneidade enorme desses modelos de prestação de serviço. Tudo vinculado ao sistema público, que são consórcios ou prefeitura ou até estado, mas tudo vinculado ao sistema público. Fala, Francisco. Até peço desculpas, que acho que foge um pouquinho do escopo. Fala, imagina. Pode perguntar. Você quer perguntar alguma coisa, Francisco? Acho Alô? que... Oi. Você quer perguntar alguma coisa? Estou tentando falar, mas não estou conseguindo. Pode falar. Oi. Então, assim, a minha dúvida seria, até foge um pouquinho do escopo, mas seria o seguinte, o Estado tem a prerrogativa do resgate, e ele poderia, a seu desejo, delegar a outros essa atribuição.
Mas a gente tem casos, por exemplo, de empresas particulares que fazem atendimento domiciliar para quem tem o seu plano, não necessariamente transferência interhospitalar, mas realmente ir até a casa, fazer atendimento. Algumas têm carros, têm ambulâncias, e aí são uma central de regulação que regula elas e que na 2048 é subordinada à central do SAMU, se necessário, serviço público. A minha dúvida seria, mas sendo o resgate uma atribuição do Estado, existe algum local que tenha otorgado esse direito para eles prestarem privado e de maneira totalmente desvinculada ao público? Não foi tipo o SAMU terceirizou para essa empresa privada. Isso existe, ocorre, mas a minha dúvida é realmente em relação a empresas privadas fazendo esses atendimentos pré-hospitalares. Isso, então, tem a ver sim com o que a gente está falando, Francisco, tem tudo a ver. Então, é exatamente esse o ponto. Existe uma coisa no direito administrativo que você, como regra, não terceiriza a atividade fim. Atividade fim da administração, qual é? Fazer segurança pública. Eu não terceirizo essa atividade. Eu posso terceirizar atividades secundárias. Então, por exemplo, o Maurício deu exemplo dos consórcios. O consórcio, ele contrata uma empresa, mas o serviço continua sendo do consórcio. Ele só contratou a empresa para poder facilitar, por exemplo, na contratação de um médico ou de uma equipe. O serviço continua sendo do consórcio. Seria assim como você disse, se o Estado Paraná falasse assim, olha, cara, eu não quero mais saber do SAMU, mano, vou fazer uma licitação aqui, um leilão, e vai vir um monte de empresa aqui, essas empresas vão ganhar esse leilão e vão fazer o SAMU aí privado, como acontece com empresas de ônibus. A empresa de ônibus é uma licitação, que é um leilão, então você está concedendo linhas de transporte público. Vêm as empresas, elas se fecham em consórcio, elas ganham o leilão, né, quem paga mais, dá as melhores condições, como acontece em aeroporto. Então, ela é completamente privada. Então, o Estado, ele abre mão daquilo ali. Ele só tem uma gerência econômica daquela atividade e legal, porque tem um normativo lá de como que ela tem que cumprir e o contrato assinado com o Estado. Ela abre mão de fazer isso. Então, essa atividade, por exemplo, para algumas, não pode. A Polícia Federal, ela não pode terceirizar o serviço dela de investigação, porque é uma atividade fim. Beni, mas isso está na lei, isso é porque senão você não precisaria da atividade do Estado, da proteção do Estado, porque você paga o imposto e você tem esses serviços de contrapartida. Em tese é isso. Mas a Polícia Federal, ela pode terceirizar a emissão de passaporte, que não é a atividade fim dela. Então, ela contrata uma empresa. Então, você tem lá, quando você vai pedir o seu passaporte, é uma empresa para emissão dos passaportes. E você tem um agente da Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal coordenando. A atividade continua sendo da Polícia Federal. Ela simplesmente contratou uma empresa para terceirizar uma atividade que não é uma atividade fim. Seria mais ou menos que eu chegar assim e falar, olha, agora a Polícia Militar, por exemplo, ela não quer mais, não vai ter mais motorista de viatura, nós vamos contratar motorista de viatura. Não dá para fazer isso, porque ele faz parte do atendimento, né, da viatura, ele vai poder prender alguém em flagrante, se envolver numa troca de tiro, não dá. Então, tem que ser um policial também como motorista. Mas o atendente, o cara que liga o 90 lá, ele vai receber a ligação. Vou colocar um policial para ficar atendendo o polícia, eu vou tirar ele da rua. Então, eu vou contratar uma empresa para poder realizar essa atividade. São Paulo fez isso. Então, o Copom, o atendimento de 190, é uma empresa contratada, porque não é uma atividade fim da polícia, é uma atividade meio. Então, eu posso terceirizar esse serviço. Entende, Francisco? Então, essa coisa de falar assim, vamos abrir mão e deixar no privado, não é tudo que pode. Então, quando você vai fazer esse processo, tem que passar pela consultoria jurídica, tem que passar por uma série de avaliações, né, para saber se é possível ou não. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a atividade do SAMU, a atividade de atendimento pré-hospitalar, é uma atividade fim. Então, o consórcio, ele pode contratar, né, vai contratar, eu preciso aqui de um motorista,
sei lá também como é que, eu teria que estudar melhor essa legislação, mas ele não pode largar na mão da empresa privada para fazer tudo, não dá, não pode fazer isso. Né? Não é uma vontade, eu gostaria muito, mas não é, ele tem restrições legais, e para ele fazer isso, existe a consultoria jurídica, Tribunal de Contas do Estado, né? Então, não é um processo assim, e isso, às vezes, que a ANAC não entende, né? Pelo menos agora ela tem esse entendimento porque ela passa por esse processo. Então, a administração pública tem que passar por tudo isso. Tem Tribunal de Contas, né? Tem consultoria jurídica, tem que ter parecer jurídico para você poder autorizar uma aquisição, uma compra, uma doação, qualquer coisa assim. Deixa eu compartilhar está compartilhado já, né? Então, aí a gente tem aqui a parte da Constituição, né, de competência da União, explorar a navegação aérea, compete privativa à União legislar sobre direito aeronáutico, direito marítimo, defesa aeroespacial. Então, essa é uma competência privativa. Então, a gente está falando aqui das competências. Tem o artigo 22, o artigo 23, o artigo 24 da Constituição, que fala da competência privativa comum e concorrente. Então, e ela vai dizer o que você pode, é a Constituição que diz isso. Então, às vezes eu fico um pouco... É que hoje a Constituição acabou, né, cada um, enfim, é uma tristeza, mas ela delimita justamente para que você tenha um Estado jurídico, né, de direito, né, um Estado democrático de direito, né, é essa a ideia, para que você tenha uma organização e as pessoas não façam as coisas do jeito que elas imaginam que é melhor, né. Então, aqui está a competência privativa da União. E é legislar, tá, pessoal? Legislar é lei, não é regulamentar, é lei, a legislação, Congresso Nacional. Então, então, se tiver que alterar o Código Brasileiro de Aeronáutica, quem altera é o Congresso, não é uma resolução, uma portaria, ok? Ou uma outra lei, mas é Congresso, e tem que ser sancionada pelo presidente. Esse é o processo. Aí fala da competência dos juízes federais, né, no caso de crime cometido a bordo de aeronave, e ele fala da lei de disporá sobre o ordenamento do transporte aéreo, quanto à ordenação do transporte aéreo internacional, observar os acordos, né, firmados pela União, como é o caso da Convenção de Chicago, Convenção de Montreal, Convenção de Roma, né? Então, para aí o país é um país signatário, essas convenções foram recepcionadas pelo ordenamento jurídico brasileiro, que aí é uma outra história também de como é que você recepciona aqui no Brasil uma convenção, não vamos falar sobre isso, mas foi recepcionado. Então, o Brasil, ele assinou. Então, ela foi incorporada no ordenamento jurídico nacional, tanto todas as convenções, a de Roma, a de Montreal e a de Chicago, a de Varsóvia também. Aí a gente tem essa sopa de letrinhas dos regulamentos da aviação civil. Hoje o que está valendo é RBAC e ES, as outras e as resoluções e portarias. E aí uma coisa aqui, uma curiosidade aqui, às vezes a gente fala, RBAC 90, RBAC 135, RBAC é um anexo de uma resolução. O ato normativo não primário é a resolução. E resolução e portaria, ela é de acordo com a escala. Então, o primeiro escalão é resolução. O segundo escalão, a diretoria da ANAC emite resolução. Superintendência emite portaria. Isso é como uma regra geral, tá? Então, esse é o ato normativo não primário, porque o ato normativo primário é a lei, o não primário, o decreto, né? O não primário é resolução, portaria, instrução normativa, esses atos administrativos, porque eles são atos administrativos e são vinculados. E essa é uma outra discussão, que no direito regulatório da Maria Zanella de Pietro, eles colocam isso, é muito discutido isso. Mas é que as coisas elas vão acontecendo aqui no país e tudo bem. Por exemplo, você tem uma lei e você tem um decreto. Aí eu vou emitir uma resolução, uma portaria. Ela é um ato vinculado à lei ou decreto, pessoal. Eu não posso criar um fato novo com uma resolução, um decreto, uma portaria. Ela tem que estar vinculada a alguma coisa. Então, isso gera muito problema e muita confusão. É como se você deixa... Isso é um problema, isso, porque você deixa de utilizar toda a estrutura do ordenamento jurídico, você causa insegurança jurídica. Se eu tenho um processo legislativo que tem que ser seguido, e no momento em que eu começo a emitir resolução em portaria sem estar vinculado à norma principal, que é a lei, então eu não preciso da lei, pô.
Então, eu faço o meu próprio planetinha aqui e vou regulando do jeito que eu quero. Então, isso é uma coisa muito complicada. Por isso que você tem que seguir os princípios da legalidade, reserva legal, da publicidade e tudo mais, tá? E por isso que tem que respeitar o processo legislativo. A gente reclama do processo legislativo, mas ele assim, no entendimento do Beni, é o poder mais importante que a gente tem, cara. Tudo bem que todos estão no mesmo nível, poder executivo, legislativo, judiciário, mas sem ele nós viveríamos numa ditadura. Porque o processo de aprovação de uma lei, pessoal, de uma emenda constitucional, é muito complicada. Então, você passa por um monte de discussão, um monte de debate. Então, é importante que isso aconteça. Tá? E mesmo assim, passam coisas absurdas, né? Mas o processo tem que ser desse jeito. Porque senão a gente ficaria na mão sempre de um. A gente percebe que a ditadura do executivo e a ditadura do judiciário, ela é muito perniciosa e perigosa, né? Então, por isso que é o Estado democrático de direito, e quem constrói as leis é o Congresso Nacional, porque são muitas pessoas pensando, né? São centenas de pessoas pensando e discutindo os interesses de uma determinada comunidade, de um grupo, ou interesse social, interesse público, né? Então, é importante que a gente pense a respeito disso, porque quando a gente tenta desconstruir o Congresso, né, a gente desconstrói a ideia de democracia, porque a gente vai estar na mão de um único poder, de uma única pessoa, e isso é ruim para a democracia, mas, enfim, é só um ponto de vista do Beni, e eu acho que tem a ver com esse tema aqui, e coisas que a gente precisa refletir. Bom, a gente tem essa resolução da ANAC, eu coloquei aqui, porque não sei se a Michele Gripa está hoje aqui assistindo. Uma vez, ela estava numa live, e aí perguntaram, porque a Michele Gripa está aí, perguntaram, por que a RBAC 90? Eu vou dizer para vocês porque a RBAC 90. Não sei se o Guerrante está aqui também, o Guerrante está na sala? Não, né? Então, o Beni, quando foi para a ANAC, queria colocar o nome de um regulamento. Eu não conhecia essa resolução é de 2008. Eu estava em 2009 lá, né? Aí eu falei, vou colocar um número. Aí peguei, comecei a fazer o regulamento lá, comecei a escrever junto né, um monte de gente psicografando lá e tal. Aí falei, vou colocar um 9, daí ficou um 90, um 92 ou um 93, né? Falei, colocar um 90, né? Aí peguei lá, coloquei RBAC 90, né? Sou Papá Mike, né? 90. Aí quando eu fui conversando com o pessoal da ANAC, falou, pô, Beni, não dá, cara. Por que não dá? Porque é o seguinte, tem uma resolução da ANAC que ela fala a sequência de numeração para cada assunto. Pô, eu não conhecia. Eu falei, deixa eu ver essa resolução. É a resolução 30. Aí ele falou assim, no caso, como vocês vão falar de operações de aeronaves, regras gerais, tem que ser o regulamento que vai do número 90 até o 117. Eu falei, legal, então se não pode ser o 90, vai ser o 90. E aí ficou 90, entendeu, pessoal? Por isso que aí deve ser 90, essa é a história. Então, é importante que vocês saibam, porque tem muita gente que desconhece. Quem está na ANAC lá, lógico, conhece essa resolução. Mas quem não está, às vezes, come bola. Então, por exemplo, se eu tenho lá, eu vou falar de comissário de voo, vou falar de piloto, RBAC 63, 67, está aqui, da 60 a 69 é pessoal de voo de solo, da 20 a 59 é aeronave. Então, a ANAC, isso daqui é uma regra internacional. Também não veio da cabeça da ANAC. A ANAC lá falou, vamos fazer uma sequência. Não, é uma regra internacional. Por isso que você pega, por exemplo, a FAR 135 nos Estados Unidos, da FAA, é a mesma 135 aqui no Brasil. 91 lá é 91 aqui. Então, é uma regra internacional. Então, isso ajuda no entendimento da construção da norma. Tá? A outra coisa que vocês vão perceber é assim, se vocês entrarem no RBAC 90, o Guerrante vai falar do 90, mas eu estou colocando só uma curiosidade. Vocês vão ver assim, é tudo ímpar, né? É 90.1, 90.3, 90.5, não é assim ímpar, pessoal? Eu perguntei, Beni perguntou, os caras antigão lá, né? O subtenente do DAC, por que é tudo ímpar, cara? É 91, se fosse outra seria 93. Por que todos os regulamentos são ímpares? Porque é o seguinte, Beni, se você tiver que fazer um outro regulamento, você coloca ele no meio.
Então, vamos lá, tem 91, 93, é um assunto conexo ali, você coloca como 92. É a mesma coisa que acontece no regulamento. Então, se eu tenho 90.1, 90.3, tiver que inserir mais alguma coisa, eu coloco 90.2 e não tenho que ficar colocando 90.1A, B, C, eu vou inserindo ele no regulamento. Essa foi a explicação que o antigão me deu. E eu falei, pô, legal. Então, tem gente também, às vezes, é uma curiosidade só, né? É uma bobagem, mas é o formato que eles... E também não é uma coisa que veio da cabeça, da mente, não. É uma coisa que é como regra também. O pessoal usa isso como padrão, tá bom? Então, a gente tem a classificação de aeronave hoje, tá vendo? Consideram-se militares as integrantes das Forças Armadas, aeronaves civis compreende as aeronaves públicas e as aeronaves privadas. E as aeronaves públicas são destinadas ao serviço humano, as privadas... Então, olha só, aqui, nessa classificação, eu sempre falo o seguinte, que existe um problema, porque eu tive que estudar bastante essa coisa da aviação de segurança pública, né? E tem quando você lê as legislações anteriores, elas são melhores redigidas. Essa, especificamente, tem um problema. Quando você faz uma lei, pessoal, você não coloca no mesmo parágrafo, no mesmo artigo, duas coisas diferentes. Porque a lei, quando exclui, isso é regra de construção legislativa, é assim, com exceção do parágrafo 3º do artigo 2º. É assim que você faz. Vocês podem ver em toda a lei que vocês vão ler, ele exclui o parágrafo, o artigo, o inciso. E aí eles colocaram a aeronave pública e a aeronave privada no mesmo parágrafo, que é o 3º. Então, eu não posso escrever assim, ó, com exceção do parágrafo 3º do artigo 107, porque se eu fizer isso, eu vou estar excluindo a aeronave privada também. Então, eles colocaram a aeronave pública e a aeronave privada no mesmo parágrafo. Isso não é uma boa regra legislativa, né? Porque você não consegue situar depois. A outra coisa interessante é a seguinte, ele utiliza assim, considera-se militares as aeronaves integrantes das Forças Armadas. Eu estava na ANAC na época, a Polícia Civil e a Polícia Militar queriam comprar aquele Rio-2, um helicóptero versão militar. Aí qual foi? Mas peraí, não, mas vocês não podem ter aeronave militar. Mas por que a gente não pode? Não, porque a aeronave militar é das Forças Armadas. Então, mas olha o que está escrito na lei. A lei está dizendo o seguinte, ó, a aeronave militar é a que integra as Forças Armadas. Essa aeronave é uma versão militar, mas ela não integra, então ela não é aeronave militar. Entende como a construção de uma norma, pessoal, ela pode gerar uma interpretação, por isso que a Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem uma aeronave versão militar. Se a Polícia Militar de São Paulo quisesse comprar um Apache ou um Comanche, ela poderia, porque essas aeronaves, elas são versão militar. Elas não são versão civil, né? Elas são a versão militar. Elas não integram a Força Armada. Então, só vai ser aeronave militar a que integra. E olha outra questão aqui, que essa é outra discussão. A aeronave pública são as destinadas ao serviço do poder público. A palavra destinação, pessoal, é uma palavra que tem uma interpretação um pouco diferente de propriedade e de integrar. Porque se fosse assim, o legislador colocaria assim, olha, as aeronaves públicas são as integrantes do serviço público, como ele fez com as Forças Armadas. Mas o legislador não fez isso. Isso tem a ver com a atividade de todos nós aqui. Então, se eu tenho uma aeronave que ela se destina ao serviço de poder público, é uma aeronave pública. Então, toda essa construção da norma, ela assim, ao meu ver, ela poderia ser menos amarrada. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma empresa de táxi aéreo, que é contratada pela administração pública. Do jeito que está escrito aí, ela não é destinada ao serviço do poder público? É ou não é, pessoal? Então, o Estado contratou uma empresa de táxi aéreo para transportar pacientes de um hospital de menos recurso para um hospital de referência, com mais recurso. Então, o Estado foi e contratou essa empresa. Essa empresa está prestando um serviço para a administração pública. Não é uma aeronave destinada ao serviço do poder público? Então, é uma aeronave pública. Ponto. Não precisa de RBAC, não, é aeronave pública. Tem que mudar no RAB, porque ela está destinada ao serviço do poder público.
entende, pessoal, que eu já discuti isso, mas a gente está conversando porque isso tem a ver com a atividade de vocês. E isso eu vou levar lá no grupo, né? Porque tem que mudar a lei, então. Porque a intenção do legislador, se ele não quisesse que fosse assim, ele teria colocado integrante como ele fez com as Forças Armadas. E não foi isso que ele fez. Tá? Coronel Beni. Fala. As pessoas que compõem essa aeronave, que está destinada ao poder público, não, são pessoas privadas. Continua sendo uma aeronave pública? Isso, continua. Vamos lá, Michele. A atividade de aviação é uma atividade fim do Estado? Essa é uma outra discussão. Ou é uma atividade complementar? Complementar? Entende, Michele, como não sei, eu não tenho certeza. Por exemplo, a atividade de ambulância, a atividade do SAMU da ambulância, Beni, mas está na 2048, ambulância tipo eco, né? Mas ela está falando do tipo da ambulância, né? Mas é uma atividade fim ou é uma atividade complementar? Então, por exemplo, você tem um médico, tem que ter um médico no plantão, num pronto-socorro. Isso é uma atividade fim, tem que ter. Então, assim, a discussão vai longe, entendeu, Michele? Eu não sei se é uma atividade fim ou uma atividade complementar, mas se a aeronave está destinada, ela é uma aeronave pública. Porque lá nos Estados Unidos, eles utilizam esse entendimento de destinação. Por isso que você tem empresas de táxi aéreo lá que fazem resgate, fazem transporte. Elas são contratadas e elas fazem esse serviço. Isso nos Estados Unidos tem, na Europa tem, no Canadá é assim, né? Então, será que vale a pena para o Estado ele fazer o investimento todo que ele faz para ter uma aviação? E aí, por exemplo, o cara fala assim, mas eu vou comprar um helicóptero, né? Isso eu vi muito na minha carreira, quantos coletes eu consigo comprar? Quantas armas eu consigo comprar? Quantas seringas eu consigo comprar? Né? Então, será que, por exemplo, para administrar, mas tudo bem, ele vai ter que pagar a empresa para fazer isso, mas ele não tem o passivo. Porque o grande problema da aviação é como informática, pessoal. Alguém compra notebook hoje, a administração pública que compra notebook, ela está no século passado, hoje é tudo alugado. Você aluga notebook, você aluga desktop, e você paga o aluguel, porque o notebook, daqui um mês já está defasado. O Windows já tem 365 atualizações em um mês, aí você perdeu, aí você comprou, ficou com passivo, vira tudo sucata. Né? Então, impressora, quem compra impressora hoje é tudo alugado, né? É tudo serviço terceirizado, porque o Estado tem que abrir mão desse passivo, porque depois para você descarregar esse material, porque é material permanente, muda no trabalho. Mas fala, Maurício. Está sem áudio. Beni, nós levantamos esses dados referente à nossa operação, e o dado principal foi o índice de indisponibilidade. Pois é. A relação de aeronave privada versus aeronave locada. Mesmo com baixa uma até vir outra de Curitiba, nosso índice de disponibilidade não passa de 5%, tendo em vista que nós levantamos 10 grupamentos aéreos com aeronaves próprias que têm, em média, de 1 mês a 2 meses e meio de indisponibilidade ano, de aeronave baixada sem operar em decorrência de manutenções, trocas, toda aquela estruturação técnica que o fabricante pede, né? Veja um exemplo interessante, a Michele Gripa está aqui. A aeronave que vocês estão voando, Michele, foi feita uma locação, né? Eu acho que Falcão 08 é uma locação da Helisul também, né? Isso, está como exclusivo aeromédico, mas é uma locação. É uma locação, porque o outro Falcão foi para onde? Manutenção. Quantos meses de manutenção? Depende do número de horas, mas pode ficar até, dependendo... 6 meses. Pode ficar 3 meses, 2 meses, depende do número de horas. Pode ficar até mais, pode ficar até 1 ano, se ela tiver que fazer uma manutenção de 12 anos, já era.
Ô, Beni, então esses dados a gente levantou do ponto de vista para mostrar, obviamente que há um confronto enorme, não é a discussão que ontem, quando foi citada essa situação, vira-se um confronto enorme do ponto de vista de interesses de vários setores, né? Como o Francisco falou na aula no início, tem pessoas que discutem isso aí por questões de interesse próprio, mas dentro da linha de trabalho não há discussão, e até o que a Michele comenta, né? Nós somos civis, estamos na aeronave, ela continua sendo pública. O serviço que trabalha dentro do bombeiro, por exemplo, o serviço civil, como o SAMU, como o SEAT aí de Curitiba, ele continua sendo público, né, Ben? Sim. Mesmo prestando Mas o SAMU serviço, é público, né, Maurício? Por isso que eu perguntei. Pública, o SAMU é público. Civil. Então, mas tem no código, se fosse, viu? Sim, não fosse indo do SAMU. Olha só, que eu não coloquei aqui, mas tem uma parte do artigo, do parágrafo 3º, que fala assim, aeronaves públicas, inclusive as requisitadas na forma da lei. Então, eu posso requisitar uma aeronave. Então, naquele momento em que ela é requisitada para fazer aquela atividade que é de interesse público, ela passa a ser pública mesmo que momentaneamente. Tem até essa discussão, entendeu, Michele? Porque é uma requisição do próprio Estado. Então, como vocês estão... O serviço continua sendo público do SAMU. O que está mudando é o meio. O meio, né? Eu posso ter um piloto civil voando no SAMU? Posso. Posso ter um helicóptero da polícia? Mais complicado, porque eu não vou fazer só resgate, salvamento, eu vou trabalhar na polícia. Então, nós estamos numa outra construção, né? Aqui nós estamos numa construção diferente, de salvar, de resgatar, e atendimento hospitalar, e é uma atividade civil, então é diferente. Então, eu posso ter um piloto civil voando no SAMU? Posso. Quem impede? Nada. Eu vou fazer atendimento lá com uma aeronave que eu contrato lá. Tudo bem, o serviço continua sendo público. Então, essa que é a... O que importa é o contratante, na verdade, né? Isso, exatamente. Porque o serviço continua... E veja, olha só, isso daí é uma coisa importante. O Estado não está concedendo nada. Ele contratou uma empresa para ajudá-la na execução daquela tarefa. Então, por exemplo, eu contrato uma empresa de reprografia, que é uma atividade complementar, né? Ela não está fazendo o meu serviço, ela está me ajudando a realizar meu serviço. Eu contrato uma empresa para fazer limpeza, né? Ela está me ajudando a realizar o serviço. Eu preciso de uma segurança, um porteiro lá que fica recebendo as pessoas no local. Eu contrato uma empresa privada. Tem vários órgãos administrativos, hospital mesmo, empresa privada fazendo segurança, não é isso, pessoal? Hospital público, não é assim? Então, não é guarda municipal, polícia que faz segurança em hospital, é uma empresa privada. Por quê? Porque é uma atividade complementar, secundária. E aí o administrador do hospital contrata uma empresa para ajudá-lo a realizar o serviço que ele... Então, ele não está concedendo nada, é diferente da concessão. Ele abre mão, ele deixa o negócio na mão da empresa, e não é isso que nós estamos falando. Não Mas é ele o táxi pode colocar aéreo. exigências, né? Pode, lógico, vai ter contrato. Sim. Ele vai colocar exigência. Aí coloca, olha, os médicos e enfermeiros têm que ser do SAMU, a coordenação vai ser do SAMU, tudo isso. É o que acontece. O cara não contrata, por exemplo, agora teve lá da CESAI. A CESAI vai contratar 38 mil horas de voo. 38 mil horas. A coordenação de quem é, Michele? Da CESAI. Então, a CESAI vai pegar, ela vai coordenar todo o transporte do índio, de equipamento. Então, essa aeronave que está indo pegar o índio num contrato com a CESAI é um serviço privado? Não, é público. É público, mas ele é encarado como um serviço privado. Para a ANAC, para a aviação, é como é uma empresa de táxi aéreo. Aí vem a discussão. Mas eles não... Mas ele já existe. Então, se a aeronave está sendo destinada para o serviço do poder público, então é uma aeronave pública, ela está a serviço do poder público. Por quê? Porque quem está pagando aquele serviço somos nós, né? Os tributos que a gente paga. E ela está prestando um serviço gratuito. O índio não está pagando pelo transporte, todos nós estamos pagando. Aí fala, então, mas custa caro, então, mas pelo serviço do bombeiro, da polícia, nós também estamos pagando, pô. Ou não?
Estamos pagando. Todo mundo recebe aqui, não é? Então esse argumento não é um argumento verdadeiro, porque a empresa está todo mundo pagando, o bombeiro, a polícia também está todo mundo pagando, porque não é de graça. Né? Está indo do orçamento do Estado, ele vai mandar uma parte lá para o bombeiro, para a polícia, e aí vem lá no chuveirinho lá, vai distribuindo esse recurso para todas as organizações ali poderem se manter. Então é pago do mesmo jeito. Entendeu? Só que quem faz é a administração pública. Percebe como, assim, quando você entra nessa discussão, pessoal, ela é meio que... São premissas que, no final das contas, acaba dando tudo na mesma. Por isso que o Baracho, quando falou lá de público e privado, ser exclusividade, porque isso já acontece, é assim que funciona. Né? Então, isso é uma outra coisa para a gente refletir. Né? Isso, assim, porque não tem prioridade, prerrogativa, né, exclusividade. Isso é uma coisa que é realizada e o Estado ele vai encontrar os meios para poder executar a tarefa. Bom, aí a gente tem as categorias, vendo, a privada de administração direta não existe mais porque a lei ela foi alterada, apesar que a ANAC vai ter que atualizar essa resolução que está em processo de atualização. Mas olha que interessante, pessoal. Isso é uma outra coisa. A ANAC, tem comentário, pessoal? Alguém comentou alguma coisa? Eu não consigo ver os comentários. O Francisco escreve o seguinte: a nova lei de terceirizações não abriu a terceirização para atividades fins também? Então, eu não sei, Francisco, eu não sei. Ou essas leis se aplicariam somente a entes privados e não públicos? Ele encerra. Então, eu não sei te dizer com certeza absoluta, mas essa lei de terceirização, ela está falando dos entes privados e não dos públicos. Ela se aplica aos privados. Mas eu vou me informar melhor, eu não tenho certeza absoluta dessa resposta, Francisco. E aí eu te dou a resposta depois. Eu não sei. Porque eu acho que essa lei de terceirização que você está falando que é atual, ela está tratando das empresas e não do serviço público. Mas tem muita coisa que é terceirizada no serviço público, que é permitido. É que eu não vi isso na lei de licitação nova. Eu tenho que, assim, me encaixar melhor aí para poder te dar essa resposta com certeza. Tudo bem? Se deu positivinho, então você concordou. Não sei te responder com certeza agora. Mas aqui, olha que legal. Ou a aeronave é pública ou a aeronave é privada. Lógico, porque a classificação de aeronave é militar e civil. O código não se aplica às aeronaves militares, ele exclui a aeronave militar. E aí só sobra a pública e a privada. Então, o que é a pública? É a serviço do poder público. O Código Brasileiro de Aeronáutica falou o que é serviço do poder público? Não falou. Ele falou que é o serviço da aeronave privada. Esse que é o detalhe, pessoal, também que eu sempre falo e o pessoal confunde. Ele não falou da aeronave pública. Fala assim, as aeronaves públicas são destinadas a serviço do poder público, Estado, entre parênteses. Quando ele fala da aeronave privada, ele fala dos serviços aéreos, que podem ser públicos ou privados. Tanto é verdade que na categoria, por exemplo, privada de serviço aéreo especializado, privada de transporte aéreo regular, não regular, táxi aéreo, tá vendo, pessoal? As aeronaves que realizam serviço aéreo público são aeronaves privadas. Porque o código não falou do serviço do poder público. E aí a pessoa se confunde todinha. Vamos lá. Aqui, o serviço aéreo no código, ele divide em serviço aéreo privado e serviço aéreo público. Aí o cara lê serviço aéreo público e fala, o bombeiro é serviço aéreo público. Não, não é. O serviço aéreo público é realizado por uma empresa, por uma aeronave privada, que tem uma autorização, uma concessão do Estado para realizar esse serviço de transporte de pessoas e coisas. Nós estamos falando da empresa do busão. Então, na aviação, esse serviço aéreo público é o busão aí na cidade, que o Estado concede, o cara vai transportar gente, e aí ele vai pagar
né? Vai pagar as tarifas aeroportuárias, vai pagar tarifa de embarque, desembarque, lá não tem as tarifas? Paga. Se ele decola, se ele pousa, ele vai usar, ele vai pagar por isso. E aí ele vai receber do Estado e vai transportar as pessoas por um valor. Esse é o serviço aéreo público, porque ele recebe uma autorização ou uma concessão do Estado para realizar esse serviço de transporte de pessoas. Então, aqui é o busão, aqui é o táxi. Tanto é que chama táxi aéreo. Tudo bem, estão discutindo outro nome e tal, mas a lei fala táxi aéreo. É um táxi aéreo, pessoal. Plaquinha vermelha. Piloto. Por que é piloto comercial? Porque é o piloto profissional. O cara, para dirigir um táxi, tem que ser piloto profissional. O cara, para dirigir um caminhãozão lá, ele tem que ser categoria Eco, conforme categoria Delta, Charlie, porque ele é motorista profissional. E na aviação, o piloto é comercial, porque se fosse voar para ele, o serviço aéreo privado, seria um piloto privado, porque ele não vai receber din-din para fazer isso. Só vai receber o piloto comercial, o piloto de linha aérea. Entendem? A comparação é a mesma. Então, nós estamos falando de serviço aéreo público das aeronaves privadas, das empresas. E aí você tem o privado, né, que é para o próprio uso. Eu tenho um avião, ou o Banco Bradesco, Unibanco, qualquer banco ou empresa, ela tem uma frota de aviões para transportar os seus executivos. É um serviço especializado privado. Cara, eu comecei a discutir, teve uma discussão de WhatsApp, eu já parei, porque eu comecei a explicar, e aí tá um grupo de advogados, o cara começou a falar, eu falei, nossa, o cara tá com... Aí começa aquelas interpretações. O serviço aéreo é privado. É porque ele não está recebendo para fazer serviço, está lá. Ou é ele, ou para o desporto, vai passear com a família, ou ele vai transportar os funcionários. Aí a gente vai para o serviço aéreo público. Aí a gente tem os artigos do código, os regulamentos da ANAC que falam desse serviço aéreo público. É uma atividade remunerada, ele vai receber para fazer isso. Ou para transportar pessoas ou coisa, ou para o serviço especializado. Aí veio a discussão. Mas o serviço especializado público não transporta pessoas. Realmente, ele não transporta. Ele faz um serviço, por exemplo, de aerofotogrametria, ele faz um serviço de prospecção, ele faz um serviço de inspeção de linha, né? Não necessariamente ele está transportando alguém, mas ele é um serviço especializado público, porque a lei disse que é. Ele está no mesmo rol do serviço aéreo público. Então, aí veio a confusão, né? Então, o serviço aéreo público está lá o transporte regular, o não regular, o táxi aéreo e o serviço aéreo especializado público. Então, são as atividades remuneradas, tá bom? E quem faz essas operações? Aeronave privada, não a aeronave pública. A aeronave pública, não, o código não fala dela, entendeu? Por isso que surge toda essa confusão. E aí, por que ele fala destinada? Porque se eu contrato uma empresa privada para realizar uma atividade que o Estado está precisando, se ela está destinada, é porque é uma aeronave pública. Então, essa é a ideia do código. Aí, acabamos essa parte. Até aqui alguma dúvida? Vamos encerrando. Aí eu coloquei esse slide aqui de responsabilidade, não vou entrar a fundo nisso, mas eu coloquei uma situação de vocês, né, que aconteceu com vocês aí, e a gente poderia discutir só sobre isso, né, mas eu trouxe essa imagem, né, que aconteceu com vocês, e aí eu coloco esse slide, isso tem a ver, a gente trouxe, aí nós vamos lá na guinada, né, demos um cavalo de pau agora, responsabilidade, porque nós vamos falar de seguro. Aí aqui, pessoal, o que eu coloco é o seguinte, toda vez que vocês estiverem numa situação como essa, essas são as excludentes de licitude e nexo causalidade. Então, se você fez alguma coisa por legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, no caso de remoção, perigo iminente, causar dano ou lesão, isso que está no Código Civil. Então, o cara lá, o bombeiro vai lá e pica o carro para tirar a vítima lá de dentro. Imagina, se toda vez que ele picasse um carro, alguém fosse cobrar a indenização do bombeiro? Então, a lei, ela permite que você faça isso, destrua um muro, né, corte um carro inteiro para poder salvar uma pessoa. Então, o Código Civil permite isso, inclusive. E do outro lado, você tem as excludentes de nexo causalidade, que é por fato de terceiro exclusivo da vítima, o caso fortuito ou força maior.
Aí eu coloquei esse slide aqui para dizer para vocês que nesses casos, por exemplo, lá vocês sinalizaram a via. O caminhão estava com freio, sem freio, né? Então, a via estava sinalizada, a ambulância estava estacionada de uma forma correta, tinha o pessoal preocupado lá com a segurança da via, a aeronave estava isolada, ela estava tudo certinho. Aí vem um caminhão sem freio, o cara pinado, sei lá o que aconteceu, e atravessa e regaça tudo ali, destrói tudo. Isso dali, pessoal, é fato de terceiro, tá vendo? É qualquer outra pessoa estranha ao binômio, agente e vítima. Vocês não deram causa ao acidente, que influenciou na responsabilidade do dano, deverá estar fora da relação causal entre a sua ação e o resultado. Então, não foram vocês que deram causa ao acidente da viatura, ou ela deu causa ao acidente, né, ou atropelando, ou batendo, não. Foi um terceiro que veio desgovernado lá e acertou a aeronave. E como vocês tiveram todo o dever de cautela, logicamente, em tese, como regra, não haverá responsabilidade. A responsabilidade recai em cima da empresa do caminhão, do motorista do caminhão. Então, isso é um fato de terceiro típico. Aí tem aquele da vítima. A vítima que deu causa. Então, a pessoa embarca no avião, ela está na aeronave lá e ela morre dentro da aeronave. E aí, logicamente, a morte dela foi em razão de condição de saúde dela, né? Então, não há que se responsabilizar a empresa empresa aérea, porque a morte foi causa exclusiva da própria vítima. Aí tem a causa concorrente, né, e a causa exclusiva. Mas, como regra, vamos ficar com isso na cabeça, porque esse pode ser um motivo também não significa que alguém não se responsabilizará, significa que você não será, né? Porque quem deu causa àquilo foi a própria vítima, tá bom? E o outro é o caso fortuito ou força maior. Força maior, forças da natureza, caso fortuito, motim, greve. No direito, a doutrina dividiu, mas no final das contas é a mesma coisa, tá, pessoal? Porque ora o direito fala caso fortuito, ora fala força maior. Então, na prática, pessoal, significa a mesma coisa. Então, nesse caso, também não haverá responsabilidade. Então, está voando, condição meteorológica adversa. Ela é um caso, uma força maior. Porém, ela pode ser previsível, mas nem tudo que é previsível é evitável. Então, se eu tenho uma condição meteorológica que eu consigo evitar, e mesmo assim eu vou, então eu assumo o risco, não entraria nessa situação de excludente de nexo-causalidade. É a mesma coisa, tem decisões, inclusive, de urubu. Eu sei que naquele lugar tem urubu, e mesmo assim eu decolo e acerto o urubu. Então, eu não vou poder falar força maior. Então, eu coloco nessas três situações, e a doutrina faz isso, é uma conduta estranha à conduta aparente do agente. Então, vocês, como agente, né, vocês responsáveis por aquilo, ela é algo que foge da alçada de vocês, ela é imprevisível, ela é inevitável. Então, nessa condição, a gente exclui a responsabilidade. Então, eu sempre coloco isso, porque é importante que vocês façam esta pergunta aqui, né? Já são quase 9 horas. Então, aqui, ó. Vamos lá. O Rodrigo. Em caso de sinistro envolvendo uma aeronave com óbito do OSME, quem é responsável? Vou falar agora. Mão de obra, união, habilitação, qualificação do serviço Elisul. Temos algum tipo de seguro previsto no modelo de contratação? Em caso de óbito de paciente ou pessoa no solo. Isso. Então, vamos lá. É exatamente, eu coloquei essa de responsabilidade antes do seguro, que é o que nós vamos falar agora. A responsabilidade do seguro da aeronave é da Elisul, porque ela foi contratada pelo Estado. A responsabilidade do Estado, artigo 37, parágrafo 6º, como das empresas também, ela é considerada como responsabilidade objetiva. Então, o Estado vai indenizar independente da comprovação de culpa do agente.
O Estado pode entrar com uma ação de regresso contra aquele que deu causa, mas quando existe um acidente, por exemplo, com um bem ou com uma pessoa numa atividade de Estado, o Estado se responsabiliza pela indenização, independentemente se a culpa foi ou não do agente. Ele vai indenizar quem tiver que indenizar. O risco administrativo. Não vou entrar nessa teoria de risco, mas existe uma evolução da responsabilidade civil, e hoje a gente tem a ideia do risco administrativo. Então, como você tem uma discrepância entre o Estado e a pessoa prejudicada, então, em razão disso, se entendeu que a responsabilidade de pessoas jurídicas de direito público e a responsabilidade do Estado, ela é sempre objetiva, porque você não vai precisar comprovar a culpa. É diferente de um acidente de trânsito, que a responsabilidade ela é subjetiva. Você vai ter que provar que o outro é culpado, né? Então, alguém bateu no seu carro, você vai ter que provar que ele é culpado. E aí vocês vão entrar com uma lide judicial e vão discutir isso para ver quem é responsável por aquele dano, quem errou, quem é o culpado daquilo. No caso da administração pública sendo o agente, essa discussão não vai existir, ela vai indenizar. E depois, lógico, ela pode entrar com uma ação de regresso contra a DEUCAI. O que é ação de regresso? Ela vai cobrar daquele que ficou configurado como responsável pelo acidente. Tá? Então, o que acontece? A Elisul, ela tem um contrato de seguro. Agora, depende de como foi feita a construção desse processo licitatório e o que a SES exigiu da Elisul, no contrato de seguro dela. Porque, por exemplo, na Polícia de São Paulo, você tem o seguro de vida para o policial de serviço. E na aeronave, a gente tem o seguro da aeronave. Seguro de vida, ele é cumulativo, vocês sabem disso. Eu posso fazer de seguro de vida quantas vezes eu quiser. Seguro de bem, patrimônio, eu posso fazer uma vez só. Então, se eu tenho uma aeronave, eu faço um seguro. Se eu tenho um carro, eu faço um seguro. Se eu tenho uma vida, eu posso fazer 10 seguros. Então, a lei, ela permitiu que na vida você fizesse vários e na propriedade você fizesse um. E tem um motivo claro com relação a isso. Qual é? A pergunta simples: quanto vale uma vida? Clichê, né? Alguém sabe dizer? Não dá para você mensurar. Então, por isso que a lei, nesse sentido, ela deixou livre para você fazer quantos contratos de seguro de vida você quiser. Agora, no patrimônio, não, porque patrimônio tem valor. Então, se eu tenho um carro e o carro custa 50 e eu fizer 2 seguros de 50, significa que se eu perder o carro, eu vou receber 100. Isso é enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa. Então, eu estou ganhando 2 vezes o valor do carro que eu segurei. Meu patrimônio não vale 100. Então, por isso que a lei falou, olha, para bem que eu consigo mensurar o valor, é uma vez só. Então, a Elisul tem o seguro dela. E como que é esse seguro? Vamos ver se é a próxima aqui já. Aqui eu vou pular, tá, pessoal, porque aqui fala do... O Sistema Nacional de Seguros Privados, a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, é a ANAC do seguro. Tudo bem, pessoal? Desculpa. É a ANAC do seguro, e ela regula seguro privado. Bom, muito antiga a SUSEP. E você tem o IRB, que é o Instituto de Resseguros do Brasil. O Resseguros, até 99, ele era monopólio do IRB, hoje ele é dissolvido. Nós vamos falar sobre resseguro. Aqui está a legislação, o artigo 15 desse decreto de 1967, hein, pessoal? Olha como isso é antigo. Por isso que é legal, quando você pega essas estruturas que elas se consolidam, né, elas são consolidadas, né? Então, é a mesma normativa. Então, o artigo 15 fala, o seguro obrigatório do transportador, proprietário ou explorador de aeronave garantirá, no mínimo, danos pessoais a passageiros de aeronaves comerciais, tal. Aqui ele fala sobre o seguro obrigatório, que é o RETA. E aqui tem uma coisa legal, que é o seguinte, olha como a aviação é complicada. Nos Estados Unidos, eles usam a palavra operator, que é operador, né? E essa palavra não existia no ordenamento jurídico do direito aeronáutico. Ou você é proprietário, ou você é explorador, que é o que ele coloca aqui, pessoal. Isso na faculdade, pô, Beni, por que palavra operador? Operador ou explorador? E aí o Código Brasileiro de Aeronáutica atual, ele misturou tudo. Que ele trouxe a nomenclatura americana.
Ou você é proprietário de um bem, ou você explora um bem. Simples assim, né? Agora, em cima disso, eu posso ser o transportador. O transportador, ele pode ser o proprietário ou o explorador da aeronave. A aeronave pode ser dele. Ele é transportador e ele é o dono da aeronave. Ele pode ser o transportador, ele tem uma aeronave alugada, ele explora a aeronave. Então, essa é a ideia do código, tá, pessoal? Por isso que a lei da SUSEP, ela coloca como dessa forma. Ela não usa a palavra operador, tá? Aqui, risco, mutualidade e boa-fé, e são fundamentos, elementos essenciais do seguro, né? São os fundamentos do seguro. Então, risco é a possibilidade de dano, o mutualismo, a comunidade submetida àquele risco, e a boa-fé. Boa-fé é um princípio basilar do seguro. E mutualismo, pessoal, a mutualidade no seguro é que, assim, vou resumir. A pessoa liga para você e fala assim, eu quero fazer o seguro do meu carro. Legal. Se homem ou mulher? Eu sou mulher. Qual a sua idade? Eu tenho 18 anos. Seu carro fica estacionado na rua ou em casa? Em casa. É garagem fechada ou garagem aberta? O seu carro tem alguma trava? Você tem seguro? Você tem aquele GPS no seu carro? Tem alguém menor do que 18 anos na sua casa que dirige o carro? Então, ele começa a te fazer um monte de pergunta. Essa anamnese que ele faz com você, ele vai te colocar numa caixinha. Por isso que não tem valor de seguro igual. Então, o cara tem o mesmo carro que você, o mesmo carro. Ele vai pagar 1.000 e você vai pagar 3.000 de seguro, de prêmio. Então, é por causa disso, pessoal, mutualismo. E na aviação também acontece isso. Como é essa operação? Eu vou transportar carga externa. Opa, uma caixinha. Não, eu vou fazer transporte de VIP, de passageiro. Opa, é outra caixinha. Vou pagar menos, porque o transporte de carga externa pressupõe um risco maior. Então, é assim que funciona o seguro, tá, pessoal? A gente tem o segurador e o ressegurador. O que é o ressegurador? O cara, seguradora, a aeronave custa 1 milhão. Se cair a aeronave, eu, seguradora, vou ter como bancar 1 milhão? Não vou. Então, o que eu faço? Eu pulverizo isso com resseguradores. Então, o ressegurador é o seguro do seguro. Então, o sistema de seguro mundial é assim que funciona, porque senão você quebraria. Então, cada seguradora, ela tem uma capacidade de suportar um risco. Eu suporto tanto de risco. Aí eu falo assim, isso aqui eu não suporto, eu vou passar para um outro ressegurador. E aí eu vou dividindo. Então, se acontecer um acidente, por exemplo, X, pode ser que não seja a seguradora que repasse o valor para você. Vai ser o ressegurador A, B ou C. Tá? Então, é assim que funciona o sistema de seguros e resseguros, justamente para não quebrar, tá bom? E o seguro aeronáutico, pessoal, não é um seguro que dá muito lucro, tá? Por incrível que pareça, não é. O seguro de automotivo, esses outros seguros menores, sim. Esse seguro de aeronave é um seguro complicado, onde a margem do seguro ela é baixa, justamente por conta do risco. Se acontece um acidente aeronáutico, os valores são astronômicos, né? E certamente o que você pagou não vai suportar aquilo que você vai precisar indenizar. Aí tem as classes, isso é importante vocês saberem. Vocês são tripulantes. O paciente é passageiro. Então, se acontece um acidente, vai entrar no RETA. O que é o RETA, pessoal? É a garantia da responsabilidade do explorador e transportador aéreo. Está aqui, ó. Isso é RETA, pessoal. Está aqui, ó. Espera aí. Isso é RETA. Então, você tem essas classes, e cada classe tem um valor. E eu vou falar o que é esse segundo risco, tá? Então, se acontecer, por exemplo, um acidente e a aeronave cair em cima de uma casa, o seguro vai ser acionado. Por isso que é importantíssimo ter o seguro. Se não tem o seguro, o acionado vai ser o Estado. Quem vai indenizar é o Estado, tá? O seguro, naquele valor que foi contratado, o pagamento é meio que automático. E aí você pode discutir o extra no segundo risco que eu vou explicar. Então, aqui tem o casco, que é a aeronave, tá bom? Mas esse é um seguro para a aeronave, e tem o seguro do RETA, que é para as pessoas e coisas que estão a bordo da aeronave, e aquelas que estão no solo, tá bom? Aqui tem os valores. Então, hoje,
mais ou menos 100 mil reais no caso de morte. Eu coloquei o link aqui já são 9 horas, pessoal, não vou colocar, mas eu poderia mostrar para vocês como é que faz a conta, tá? Então, a ANAC, ela congelou a OTN, que é a Ordem do Tesouro Nacional, não existe mais esse índice, né? Então, ela foi colocada como IPCA, essa resolução de 37 de 2008, isso aconteceu por uma determinação judicial, por conta do acidente da TAM, que os valores não eram atualizados desde então. E aí eles atualizaram e hoje os valores eles foram congelados em 2008, ficou assim. Como é que funciona? A tabelinha, o Benão fez aqui a tabelinha. Então, como é que funciona? Lá no Código Brasileiro de Aeronáutica, ele falou o seguinte, no caso de morte de passageiro, tá vendo, classe 1 lá, o tripulante ou passageiro, 3.500 OTNs, tá? Ordem do Tesouro Nacional. Como esse negócio não era atualizado desde então, eles fizeram em 2008 essa resolução, eles alteraram através da resolução, deveria ter mudado a lei, mas tinha uma ordem judicial, tudo bem, mudaram o índice para o IPCA. Aí eles congelaram a 11,70. Aí, a resolução da SUSEP, ela converteu isso em reais, que é 40.950. Então, em agosto de 2008, o caso de morte de passageiro, o valor a ser indenizado era 40.950. Aí, como é que eu faço? Eu vou aqui nesse link do Banco Central, tá? Peraí. Vou no Banco Central. Deixa eu compartilhar aqui do Banco Central. Aqui. Um pouquinho, já estou compartilhando, pessoal. Não fiquem bravos comigo, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão entrar no site aqui do Banco Central. É uma ferramenta do Banco Central. Aí você vem e coloca lá a data inicial, agosto de 2008, que foi a data base em que eles congelaram o valor. Aí vocês vão colocar a data final, março do mês passado, tá? E aí você vai colocar o valor nominal, que estava valendo na época, que é os 40.950. E aí você pede para converter, e a própria ferramenta do Banco Central faz essa conversão, hoje está em 100 mil reais. Então, se alguém morrer a bordo de uma aeronave, o valor que você vai receber é 100 mil reais. Você não, né? O parente vai receber 100 mil. Tá bom? Então, essa é... E lógico que existe uma tabela. Você perdeu o dedinho, é 5%. Você perdeu o braço, é 20%. Então, tem uma tabela no contrato de seguro que você vai receber uma porcentagem dos 100% de acordo com a lesão que você tiver. É meio trash, mas é assim que funciona. Por isso que existe a regulação do sinistro. Tá bom? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Está acabando, pessoal. Juro que está acabando. Todo mundo desesperado. Então, aqui é isso que eu falei para você, esse cálculo, a tabelinha. O risco, segundo o RETA, é importantíssimo, precisa perguntar para ele Elisul. Elisul, qual é o valor do seu segundo risco? O que é isso, pessoal? Responsabilidade civil. Essa tabelinha do classe 1 até o classe 5, pessoal, é uma tabelinha formatada com os valores. Então, quando você contrata o RETA, é esse valor e pronto, tá bom? Ah, mas, cara, 100 conto, velho? Não, é muito pouco. Eu quero contratar um negocinho a mais aí, que é o segundo risco, que é o LUC, Limite Único Combinado. Aí eu falo, ó, cara, eu quero contratar 5 milhões de dólares. Vai aumentar o prêmio, mas não aumenta muito não, tá? Aumenta o prêmio. O que é isso? Significa o seguinte, aconteceu o acidente. A tripulação faleceu no acidente. Aí a seguradora vai ser acionada. A seguradora vai falar assim, olha, morreram 4 pessoas a bordo, eu vou pagar 100 mil reais para cada pessoa. Se a família aceitar, já era. Não vai poder discutir isso judicialmente, porque isso está na lei. A lei diz o seguinte, no momento que você aceita o valor do seguro, você exime a responsabilidade da empresa. Mas você pode falar, não, 100 conto, não quero 100 mil.
Eu quero discutir isso judicialmente. Opa, lide judicial, eu aciono o segundo risco. Então, esses 5 milhões de dólares que eu contratei é para eu poder garantir essa discussão judicial. As pessoas não sabem disso. Então, tem gente que acaba aceitando. Não é mercado, né, pessoal? Isso vai ser discutido judicialmente, mas esses valores são baixos, por isso que existe a figura do segundo risco. Então, é muito comum hoje as empresas que fazem esse tipo de atividade, elas terem um contrato grande. Por exemplo, a gente tinha na aeronave, então, por exemplo, a aeronave que transportava enfermo, a aeronave que transportava o governador, por exemplo, a gente tinha um limite único combinado com valores diferentes. O mínimo que a gente tinha era de $1 milhão. Então, todas as nossas aeronaves, depois a gente mudou para 2, eram $2 milhões, eu não sei como está hoje, mas a gente tinha 2 milhões para cada aeronave. Então, se acontecesse um acidente, a pessoa ia receber os 100 mil mais uma diferença, porque pode ser para você, que falece, né, para a pessoa que faleceu a bordo, ou pode ser para a pessoa que foi atingida. Por exemplo, você vai fazer uma aproximação numa área, tem um cara lá fritando pastel, o óleo do pastel queima ele inteiro. Não acontece nada com você. Isso já aconteceu, pessoal? Já. Aí você aciona o seguro. Então, lógico, ele não vai aceitar, ele não morreu, mas ele teve queimaduras graves no corpo. E aí você vai acionar o seguro, ele não vai aceitar 100 mil, 80 mil, 70 mil, ele vai discutir isso na justiça. Você tem um look contratado, você fica tranquilo, porque vai ser acionado esse limite e a discussão de quem vai decidir se é o juiz. Entende, pessoal, a importância desse segundo risco? Então, é importante na contratação ter bem definido isso e exigir isso da seguradora, da empresa, não só contratar seguro, ela vai contratar o reta, né, mas não contrata o segundo risco, que é importante, inclusive estipular um valor, né, é bacana fazer isso, e não aumenta muito o valor, não é uma coisa, nossa, vai aumentar o prêmio gigantemente, não vai não, tá? Aí a gente tem a comunicação da seguradora, né, no caso do sinistro, né, você tem todo um processo de comunicação da seguradora, e é isso, pessoal, acabou. Terminei. Fiz um resumão, tentei ser o mais rápido possível, assim, de trazer a informação que queria trazer do seguro para vocês. E é isso, pessoal. Bom voo, bons voos com segurança e boa gestão para vocês. Aí essa coisa da terceirização eu vou buscar, e aí qualquer dúvida eu estou no QAP aqui. Pessoal, quero agradecer o Beni pela excelente aula. Beni, tema que 90% dos operadores não sabiam, muitos detalhes, né? Nós somos muito sinceros a dizer a você que